Humberto Piazan, em Para Viver Bem, nos traz: quem não erra não está vivo. Não se perturbe com os seus erros. Todos nós gostaríamos de acertar sempre. Não há dúvida quanto a isso, mas sabemos que não é assim que ocorre. Quando errar ou falhar perante seus objetivos, é natural que fique um pouco entristecido, mas é só isso e pronto. Como disse o poeta, levanta, sacode a poeira e continue o caminho. Uma vez reconhecido o erro, você terá condições de não mais cometê-lo. Pensando dessa forma, nossos tropeços tornam-se importantes lições para a evolução e consequente felicidade. Boa palestra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que possamos ser todos bem-vindos nessa casa que nos recebe, nos acolhe, com tanto respeito, com tanto amor. Como o Delmar já trouxe, nós iremos trazer algumas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9, caracteres dos verdadeiros profetas. Essa reflexão no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é nos trazida pelo espírito Erasto, que auxiliou muito na própria codificação da doutrina, dando várias contribuições. Interessante que, apesar do título, características ou caracteres dos verdadeiros profetas, ele começa a primeira frase dizendo: desconfiai dos falsos profetas. E vai descrevendo, vai nos concitando, na verdade, a termos cuidado, avaliarmos bem aquelas pessoas que se dizem profetas. Esse cuidado não é só de Erasto, não é só da doutrina espírita. Isso já vem de outras épocas. No Antigo Testamento, Jeremias, ele já fazia alusão a esses cuidados. No Novo Testamento também traziam para que todos nós tivéssemos esses cuidados com esses profetas, seres que seriam enviados por Deus, falariam o nome dele e fariam prodígios, milagres, coisas sobrenatural que chamaria a atenção de muitos. Ele elenca algumas características aqui para que nós possamos identificar os verdadeiros profetas e, naturalmente, descartar aqueles que, agindo de forma diferente, não teriam essas características. Ele nos diz que se reconhece o verdadeiro profeta pela sua superioridade intelectual e moral. Vejam só, pela inteligência e moral. Ele não diz só pela inteligência. Ele nos diz pela inteligência e pela moral. O ser extremamente inteligente, mas que dúbia ou duvidosa sua moral, teria que ser descartado com relação a ser um profeta. Ele nos diz ainda que seria um ser de elevadas virtudes, um ser que tivesse disposição para o bem, que praticasse o bem e que não medisse esforços para essa prática. Então, aqueles que, dizendo-se enviados de Deus, não fossem virtuosos, também deveriam ser descartados. Ele nos diz ainda que os verdadeiros profetas ignoram a si mesmos. O que seria isso? Fariam o bem
de uma forma natural. Fariam bem de uma forma que isso não traria nenhuma estranheza para eles mesmos. Seriam pessoas que fariam isso de uma simplicidade, uma tranquilidade que nem perceberiam. Ignoram a si mesmos. Ele nos diz também que os verdadeiros profetas, eles são secundados por forças ocultas que os orientam e os dirigem. Espíritos superiores que estariam nas proximidades deles e que, perto dessas pessoas, pelas energias positivas que eles emanam, qualquer um que ficasse próximo se sentiria bem. Nos diz ainda que esses verdadeiros profetas seriam pessoas humildes, seriam pessoas modestas, seriam pessoas caridosas. Todos aqueles que, falando em nome de Deus, não tivessem essas características, desconfiai. Este, então, é o convite que Erasto nos faz a respeito dessas situações. E ele lembra ainda que, por esse período de transformação que nós estamos vivendo, várias pessoas iriam querer tirar proveito disso. Alguns diriam até que seria o próprio Cristo. Foi em abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que o mundo, que a humanidade, começa a conhecer a doutrina espírita. Doutrina essa que esclarece a respeito do mundo espiritual e as relações que esse mundo pode ter com o mundo. Eram executados os chamados prodígios, coisas sobrenaturais e milagres. Com os estudos da doutrina espírita, percebeu-se que eram coisas naturais. Desta forma, Kardec começou a desmistificar muitas coisas a respeito desses profetas. Ele nos traz formas mais plausíveis de compreender aquilo tudo que eles fizeram. E ele nos diz ainda, a doutrina espírita nos diz ainda, que essas relações com o mundo espiritual e o mundo material, elas são possíveis, como eu disse anteriormente, através de pessoas que intermediariam esses contatos, e essas pessoas seriam chamados médiuns. E quem seriam esses médiuns? Quem são os médiuns? O mesmo Kardec, publicando o livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, lá no capítulo 14, no item 159, ele nos diz o seguinte: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência espiritual, por isso mesmo, por sentir a influência, é médium. Diz ainda que raríssimos são as pessoas que não possuem nenhum rudimento dessa faculdade, nenhum elemento, alguma coisa básica dessa faculdade, dizendo que todos nós seríamos mais ou menos médiuns.
Claro que ele fala em graus, né? Então, temos aqueles que percebem de uma forma mais pungente e aqueles outros que não percebem. Vai desde uma simples inspiração, uma intuição, até aqueles chamados médiuns ostensivos. Então, era um leque bastante grande. E nos dizendo a respeito disso também, ele nos esclarece uma coisa muito, mas muito importante com relação a isso, no mesmo livro dos Médiuns, no capítulo 20, lá no item 226, número 1, dizendo que a faculdade mediúnica, ela é orgânica, independe da moral. Pessoas de um caráter duvidoso, de uma moral duvidosa, podem ser médiuns também. Essas pessoas portadoras dessa faculdade de uma forma mais pungente, lembre-se que todos que sentimos de alguma forma a influência somos médiuns, mas tem algumas que sentem de uma forma mais forte, mais ostensiva. Não significa que são pessoas escolhidas por Deus ou pessoas amaldiçoadas. São pessoas como quaisquer outras. Por essa razão, estudando a doutrina espírita, que nós vamos compreender por quê. Principalmente agora nesses momentos, a mídia nos traz alguns médiuns reconhecidos falidos. Porque, lembrem-se, a mediunidade é orgânica, ela independe da moral. E, infelizmente, alguns se deslumbram com essa capacidade e acabam cedendo às tentações do mundo. E, desta forma, deturpam essa faculdade maravilhosa que deveria servir ao bem através dos ensinos do Cristo. Entendemos também por que, numa casa espírita séria, aqueles que procuram uma instituição espírita, vendo-se envoltos de alguma perturbação em razão da propensa mediunidade, não são encaminhados às reuniões mediúnicas. Lembram? Independe, é orgânico, ele independe da moral. Seria descaridoso com alguém que apresentasse algum sintoma, alguma característica mediúnica, chegar a uma instituição espírita, opa, tu é médium, franquear-se as portas, vamos participar das reuniões mediúnicas. Por essa razão, quando aqui chegam pessoas com características desta faculdade, se orienta que assistam às exposições doutrinárias, participem de grupos de estudo, após um determinado tempo num grupo de estudo, passam a frequentar um grupo de estudo mediúnico. E só depois depois que adquiriram conhecimento, começam a frequentar os grupos mediúnicos. Como eu disse anteriormente, instituições sérias, elas agem dessa forma justamente por entender a gravidade que se pode expor a alguém
pela falta de conhecimento com relação a isso. No Livro dos Espíritos, na questão 624, Kardec pergunta aos espíritos qual o caráter do verdadeiro profeta. Os espíritos respondem para o Kardec que o verdadeiro profeta, ele é um homem de bem, inspirado por Deus, que pode ser conhecido pelas suas palavras e pelos seus atos. Porque Deus não se serviria de um mentiroso para dizer as suas verdades. Todos nós, na doutrina espírita, nós temos vários exemplos como médiuns. Tem Zilda Gama, tem Dona Ivone Amaral Pereira, Divaldo Franco, Chico Xavier, que eram pessoas que possuem todas as características elencadas aqui por Erasto e também nessa questão 624 do Livro dos Espíritos. E para ilustrar isso, eu gostaria de relatar algo interessante que ocorria em Uberaba, na casa onde Chico Xavier atendia. Pelo fato de todos conhecê-lo e saber a pessoa que ele era, se estendia madrugada adentro os atendimentos dele. Isso, claro, que trazia algum desgaste. Como eram muitas pessoas, ele não podia ficar fazendo os atendimentos muito longos. E todos aqueles que trabalhavam com ele, né, meio já davam um toquezinho para ele ser um pouco mais rápido, né, porque os atendimentos se iam madrugada dentro mesmo. Mas eles tinham uma preocupação, porque toda vez que eles viam na fila uma pessoa, um mendigo, chamado Jorge, eles sabiam que o atendimento duraria 5, 10, 15 minutos. O Jorge, ele era uma pessoa não muito afeita ao banho. E, naturalmente, ele exalava um cheiro não muito agradável. Ele tinha muitas cáries e, por essa razão, também, o cheiro que partia da sua boca também não era um cheiro agradável. De pés descalços, pés rachados, lábio rachado também. As pessoas, quando ele se aproximava, meio já iam dando lugar para ele, em razão disso. Mas, quando enxergava Chico, já começava a abrir um sorriso. E pelo fato de eles ter o lábio rachado, quando dilatava o lábio, já começava a sangrar. Mas ele vinha vindo. E aqueles que trabalhavam com Chico já diziam, ali está o Jorge de novo. Jorge chegava, conversava com Chico, Chico dava toda a atenção para ele. Pedia, inclusive, que ele declamasse alguns poemas. Ele declamava aqueles poemas. Chico ficava feliz, ficava muito alegre. E relatam as pessoas e que em nenhum momento viam o Chico se afastar do Jorge. Jorge falava com Chico quase rosto a rosto. E após Chico atendê-lo, sempre dava algum dinheiro para o Jorge. Jorge, agradecido, vinha e beijava o rosto de Chico Xavier. Ficavam as marcas de sangue. Relatam os colegas trabalhadores de Chico que nunca viram Chico limpar aquele sangue que ficava em seu rosto. Características de verdadeiros profetas. Simples,
alegres. Pessoas que fazem da faculdade que têm algo de auxílio ao próximo, não buscando méritos. Então nós, na doutrina espírita, nós temos esses exemplos que nos fazem muito bem. Naturalmente que essas pessoas que eu citei, elas têm as suas missões coletivas. São missões que têm um vulto maior. Mas cada um de nós temos as nossas missões específicas. Elas não necessitam ser também missões elevadíssimas, mas elas podem ser mais restritas ao nosso convívio. Quando, na questão 624, se pergunta, qual é o caráter do verdadeiro profeta, fica difícil para nós nos imaginarmos como pessoas de bem? Fica difícil para nós nos imaginarmos falando a respeito do bem e agindo dentro do bem? Quando Erasto trouxe as características ali do verdadeiro profeta, falando da sua capacidade intelectual e da moralidade, seria muito difícil para nós também sermos pessoas virtuosas, buscando o auxílio e a ajuda daqueles que convivem conosco? Seria muito difícil para nós auxiliarmos aqueles que precisam mais do que nós? E aí já não falo somente na questão de auxílio financeiro. Ouvindo, conversando, dando um abraço, escutando. Será que nós, dentro das nossas limitações, não poderíamos ser também verdadeiros profetas no ambiente em que vivemos, nosso ambiente profissional, o nosso lar, nossa família, entre os colegas trabalhadores da seara espírita? Agindo desta forma, e lembrando da leitura que a Beth nos trouxe a respeito dos erros, podemos achar que nós não somos merecedores porque cometemos vários equívocos, vários enganos e assim por diante. Mas nós temos que nos lembrar que o Pai, que é bom, amoroso e justo, ele não pensa como nós. Lembram dos ensinos do Cristo através da parábola do filho pródigo? Quando esse filho retorna, o pai, diferente de nós, não lhe apontou o dedo e eu te disse que tu ia quebrar a cara. O pai superior, ele não vai dizer isso. O pai, ele não vai nos julgar. Ele não vai nos condenar. Simplesmente ele vai abrir os braços e ficar feliz
o nosso retorno. A doutrina espírita ela nos possibilita alguns conhecimentos que muitos outros segmentos religiosos não os possuem. Nós poderíamos dizer que estamos com a faca e o queijo na mão. Como na mediunidade, o que eu vou fazer deste conhecimento, deste alimento espiritual, depende só de mim, não depende dos outros. Eu agradeço muito a atenção de todos, que possamos então nos preparar para os nossos passes. Então, nesse momento, vamos nos preparando para o passe. E o passe é dividido em 2 momentos. Este primeiro era para nós, para o nosso refazimento. E no segundo momento, para nossos irmãos. Então, para recebermos as energias que já estão preparadas, vamos nos colocar confortavelmente na poltrona, fechando levemente nossos olhos. E vamos trazer para a nossa tela mental a imagem de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Jesus, com seu olhar amoroso, nos estendendo a mão. Podemos sentir estas energias a nos tocar, como uma brisa suave nos envolvendo, pouco a pouco, todo o nosso ser. Essas energias que transbordam da luz, do amor, da bondade deste mestre querido. Vai aos poucos, refazendo nossas células, nosso organismo físico. A paz, a serenidade, pouco a pouco, tomando conta do nosso corpo. Assim, sentindo essas energias, vamos rogar ao nosso Pai, que é infinito amor e bondade, para que possa o nosso coração levar amor a todos que convivem conosco, para que possam nossas palavras tocar com amor, com sentimentos de carinho, para que possamos cada dia buscar nas palavras de Jesus o caminho para a nossa atitude, para nossas escolhas, que possamos lembrar do Mestre, de suas palavras a nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
pois eu venci o mundo. Que o nosso ânimo, que a nossa esperança, a nossa certeza possibilitem que possamos levar o bem, a caridade e o amor em todos os lugares por onde passarmos. Que o amor do Mestre esteja sempre conosco, nos orientando, nos guiando, e que possamos sintonizar com essas energias em todos os dias, em todos os lugares por onde passarmos. Que as dificuldades sejam pequenas, que as certezas sejam grandes e que nossa força e a nossa fé ampliem a nossa vontade de progredir incessantemente. Fiquemos agora ao som da música, aguardando o segundo momento do passe. Queridos irmãos, nesse momento que nós recebemos do alto essa energia refazedora para todos os seus corações, e com esse pensamento, com essa energia de amor, vamos retribuir em forma de energia, vibrando com muito amor, com muita luz, aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos colegas de trabalho, aos enfermos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, nos lares, que eles, recebendo essa vibração de amor, se sintam confortáveis, aliviados na sua dor, no seu sofrimento. Também vamos rogar pelas nações, pelos governantes das nações, pelo nosso planeta. Vamos imaginá-los com muita luz, e que Jesus coloca as suas mãos nesse planeta que é a nossa casa. Está em nós, em nossos corações de cada um, vibrar pela paz. Pelo nosso país, para o nosso estado, para o nosso município, para todos os nossos irmãos que necessitam, por aqueles que partiram deste plano, que o nosso amor possa alcançá-los e que Deus, na sua infinita bondade e amor, os ilumine. Vamos orar por esta casa que acolhe a todos, pelos trabalhadores desta casa, pelos dirigentes desta casa, para o palestrante desta noite e sua família. Que Deus abençoe a todos
e ilumine a todos, que possam sair daqui com o coração repleto de muita paz e de muito amor. E que a luz os acompanhe ao retorno aos seus lares. Que assim seja.